gente, que bom que estamos juntos, porque todo dia é dia de aprender. Olha só, na última aula que nós tivemos pelo Zoom, que foi uma aula bastante proveitosa, foi uma aula bem legal, gostei muito, nós tratamos sobre o idoso, a pessoa idosa. E aí eu mostrei para vocês, né, nós analisamos gráficos, nós também podemos ouvir um pouco dos vídeos de pessoas que têm uma longevidade, que conseguem ter uma vida idosa de forma mais tranquila e saudável, porque praticam exercícios físicos, têm uma alimentação saudável, tá? Têm hábitos saudáveis, não é? Então a gente pôde visualizar esse vídeo. E aí depois nós conversamos sobre algumas questões que envolvem o idoso, na questão do trato com o idoso, como as pessoas muitas vezes esquecem do idoso, maltratam, pensam que eles não podem mais nos auxiliar em alguma coisa, esquecem que eles têm um emocional também, que precisam ser valorizados, precisam ser chamados para passear, precisam também expor suas opiniões e essas opiniões precisam ser valorizadas. E discutimos várias coisas. E aí a gente também conversamos e eu mostrei um vídeo para vocês que mostravam os direitos do idoso na fila, o direito do idoso na hora de pegar um ônibus, os assentos preferenciais que existem. E eu conversei com vocês, e a gente compartilhamos experiências. E esse conteúdo nós vamos dar continuidade hoje. Vocês sabiam que na palavra de Deus existem vários versos que mencionam como deve ser o trato com o idoso, como nós jovens devemos nos portar diante do idoso. O que é que o idoso tem para nos ensinar? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e que nós fôssemos lá para o livro de Isaías, que diz assim, Isaías 46, no verso 4, diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levantar-vos-eis, pois carregar-vos-eis, e vos salvareis. Então a palavra de Deus nos diz que até na nossa velhice Deus estará conosco. Tá certo? Nós vamos analisar hoje outro verso bíblico. Eu separei 4 versos bíblicos para a gente conversar sobre eles, porque são versos importantes. E a gente pode ver o cuidado de Deus, para a pessoa idosa. Nós vamos lá agora para Salmos 37, o verso 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui Deus nos dá a certeza que estará conosco, mesmo nos momentos de dificuldade financeira, não é? Mesmo nos momentos em que nós muitas vezes estamos desprovidos de dinheiro, de trabalho, estamos muitas vezes preocupados com as nossas finanças. Deus disse que quando a gente tem confiança nele e quando nós também entregamos, consagramos nosso dinheiro a ele, nossas rendas, Deus irá prover o nosso sustento. Então Deus fala aqui, nos afirma, Davi fala aqui no livro de Salmo, escreve que Deus, ele nos ampara com esse versículo aqui, ó. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, tá bom? Então eu espero que vocês lembrem disso nos momentos de dificuldade da vida de vocês, tá bom? Lá no livro de Provérbios 23, no verso 22, também tem um versículo bem especial que eu queria analisar junto com vocês. Diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Vou ler novamente, preste atenção. Provérbios 23, verso 22. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, nossos pais, virão envelhecer. E a gente aprendeu que a velhice não significa que você deixou de saber das coisas. Ao contrário. Quanto mais a gente vive, mais nós sabemos das coisas. Vocês sabiam que a velhice é um presente de Deus para nós? Quando Deus nos dá, os nossos cabelos brancos, quando nós ficamos velhos, Deus está cuidando de nós, é uma bênção, não é? Porque nós vamos conseguir ver as outras futuras gerações.
nós vamos conseguir ver nosso filho adulto, nossos netos. E aí isso é uma bênção de Deus para a vida de cada um que consegue chegar à velhice. E quando essa velhice é saudável, melhor ainda, não é? Quando a gente pratica os hábitos que a Bíblia nos ensina, de como comer, como hora de dormir, né? Quando nós seguimos esse guia aqui, nós iremos ter uma velhice saudável. Então a palavra de Deus diz que você nunca despreze o que sua mãe e seu pai têm a lhe dizer, nem que estes venham a envelhecer, não é? E eles irão envelhecer, mas mesmo assim velhos, eles terão muitas coisas para repassar para vocês que são válidas, que são importantes e que vocês precisam dar ouvidos para que vocês tenham uma vida abençoada. Lá em 1 Timóteo, verso 5, ou capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte, nos mostra a maneira que nós devemos tratar o idoso. Olha aqui a Bíblia nos ensinando. Vejam bem. Não repreendas o idoso, o homem idoso, antes exortá-lo como a pai, aos moços como os irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então que a gente aprenda, não repreenda, não trata mal ao idoso, né? Nem ao homem, nem às mulheres idosas. Que a gente os tenha, né? Como uma mãe, como uma irmã, tá certo? Que nos auxilia, que está ali, que a gente possa ouvi-los com atenção, que a gente não despreze, que a gente tenha amor por essas pessoas. Então, na aula passada, eu ensinei a vocês, não é, alguns conceitos que o mundo nos ensina, não é? Mas agora é Deus nos ensinando, a palavra de Deus nos ensinando. E ela nos diz que nós devemos cuidar do idoso com amor. Não repreenda, significa não trate mal, não é? Você não pode tratar mal o idoso, nós devemos tratar bem o idoso, com amor. Eu tenho certeza que você tem seu vovô, sua vovó, e você precisa amá-lo com muito carinho. Sabe por quê? Porque essas pessoas cuidaram dos pais de vocês, cuidam de vocês, e elas merecem respeito, merecem serem valorizadas, merecem que vocês possam ajudá-las, né? Merecem a sua ajuda, tá certo? Então, não esqueça que Deus nos mostra que nós devemos cuidar das pessoas idosas, nós devemos amar essas pessoas, tá bom? Você sabia que no dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso? Nesse dia, muitas pessoas se movimentam e tentam mostrar todo o amor e toda a dedicação que tem para as pessoas idosas de sua família. Muitas vezes, esse amor é expressado em formas de presentes, de bilhetes, de cartas, de mensagens fonadas, mensagens escritas, mensagens faladas, oralizadas. E as pessoas dispensam o amor a essas pessoas idosas. Mas, gente, nós não precisamos esperar chegar 1º de outubro. Nós podemos fazer isso agora, depois que você assistir esse vídeo. Você, de repente, tem seu avô em casa, sua avó, não é? E você pode aí estar dispensando o amor para com eles. Eu gostaria que vocês, depois dessa aula, vocês tirassem uma foto com o seu vovô, com a sua vovó, se estiver aí na sua casa, se você puder estar em contato com eles, tá bom? Porque nós sabemos que esse momento agora é para a gente se resguardar, né? Estamos em quarentena, então nós precisamos muitas vezes, né, nos afastar do idoso, que é a pessoa que está mais fragilizada, a pessoa que tem mais chance de contrair esse vírus. Então, se você mora com seu avô, mora com a sua avó, e você quiser fazer dar um bilhete, fazer um presentezinho assim para ela, dar um abraço, um beijo, você pode tirar essa foto e enviar para o nosso portal, tá certo? Na página 120 do seu livro, você vai encontrar 2 atividades bem legais. Primeiro, você vai encontrar o Para Pensar, que fala exatamente do dia 1º de outubro, não é? E vem nos dando algumas informações. No quesito 13 dessa página, diz assim: com os colegas, escolham 5 artigos do Estatuto do Idoso que vocês consideram importantes e que necessitam ser praticados por todos. Infelizmente, nós não estamos, né, com aulas normais, estamos com essas aulas remotas e nós não temos tempo, né? Estamos agora impossibilitados de fazer essa escolha em grupo. Então essa atividade é em grupo, mas você vai estar fazendo sozinho, tá bom? Você vai escolher 5 artigos do Estatuto do Idoso e você vai escrever, não é? As que você considera mais importantes e vai colocá-las aqui, tá certo? Na parte que tem investigue,
tem dizendo assim: junte-se a mais 3 colegas e formem grupos. Cada grupo escolherá um dos temas abaixo. Farão uma pesquisa sobre o assunto e compartilhará as descobertas com os colegas. Registre as conclusões do seu grupo no caderno. Você poderá consultar reportagens e vídeos sobre o tema e entrevistar pessoas conhecidas na vizinhança. São 5 pontos. Essa atividade também não tem como nós fazermos em grupo, porque nós não estamos em sala de aula. Você também vai fazer sozinha, tá bom? E sozinho. Você tem 5 itens e você vai escolher um que você se identifica mais. Tem a vida do aposentado no Brasil. Se você escolheu esse, você vai pesquisar como será a vida do aposentado no Brasil. Então você vai ler e vai escrever os pontos principais. Ou você pode escolher os idosos e o acesso aos medicamentos. Será que as pessoas idosas no nosso país, elas têm acesso ao medicamento quando elas têm algumas doenças? Será que esse medicamento é liberado para elas? Você vai procurar saber disso, se esse for o tema que lhe chamou a atenção. Temos outro, o terceiro ponto, que diz assim: problemas sociais enfrentados pelos idosos. Quais são os problemas sociais enfrentados pelos idosos? Não é? Aí então você vai estar pesquisando sobre esse tema, se você se interessar. Lembre-se, você só precisa escolher um desses temas. O tema 4, que é, nesse pontinho preto, diz assim: lazer para os idosos. Será que os idosos, as pessoas que são cuidadoras dos idosos, as famílias, têm planejado passeios com seus idosos, levam seus idosos para comer algo legal, para ir para o restaurante, para participar de um aniversário? Então, como está sendo esse lazer do idoso aqui no Brasil ou até na sua casa? Você pode até escrever algo sobre o que acontece na sua família. Como você trata o idoso, quais os tipos de lazer que vocês desfrutam juntos, tá bom? E o último ponto é: idosos que ainda trabalham. Vocês sabiam que existem idosos que eles se aposentam, mas eles ainda dedicam parte do seu tempo a ações voluntárias. O que é isso? O trabalho voluntário é um trabalho que eu faço sem eu ter ganho, sem eu ganhar dinheiro. É algo que eu quero fazer porque eu gosto daquilo que eu faço. Então existem muitos idosos que praticam esse tipo de trabalho voluntariado. E ainda, mesmo aposentados, eles continuam prestando esses serviços de forma voluntária. Um dia eu fui visitar a ACD lá em Recife. Eu fui com meus colegas de faculdade. Chegando lá, nós encontramos várias pessoas idosas que estavam fazendo ali um trabalho voluntário, ajudando as pessoas que era lá desse local, tá certo? Então, você pode estar conhecendo uma pessoa que, mesmo aposentada, mesmo tendo por lei a garantia de estar em casa e ganhar seu salário, essas pessoas tiram um tempo da sua vida para dedicar seu trabalho a outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijo para vocês. Na próxima aula Zoom, nós iremos conversar um pouco sobre essas pesquisas, tá certo?